Bom, então, boa tarde a todos, dando aqui abertura ao nosso terceiro episódio da websérie Educador 5.0. Novamente é um prazer receber todos vocês aqui, nesse momento tão importante, né, desse diálogo aberto que temos aqui já, né, terça-feira seguida, daqui no mesmo horário, para a gente conversar, discutir, debater esses temas tão importantes, né, não só para a formação, para a gente pensar o educador 5.0, mas conseguirmos dar conta, conduzirmos da melhor forma, né, nesse momento tão ímpar e complicado que estamos vivendo. Para quem está aqui com a gente pela primeira vez, agradeço, né, a participação. É sempre importante relembrá-los que a gente construiu essa websérie de uma forma totalmente colaborativa, né? Então, muitos de vocês deram a opinião de como a gente poderia construir essa websérie, desde os temas ao dia e horário que fosse melhor para todo mundo. Então, a gente tentou e foi fazendo um processo de construção dessa websérie totalmente colaborativa. E para a gente manter essa estrutura aqui, hoje não vai ser diferente, né? Então já peço para vocês irem motivando o chat, irem contribuindo aqui com o nosso episódio de hoje. Os nossos convidados ali vão estar respondendo todas as questões que forem colocadas no chat. A gente vai ter aqui um processo de discussão, já prepararam muitas coisas para a gente, vamos ter dicas ao final dessa apresentação, e é assim que nós, da Dream Shaper, nos colocamos nesse momento também para auxiliar os professores, vocês, os alunos, de uma forma diferente do que a gente já vem contribuindo já há alguns anos, né? Então, a Dream Shaper, ela é uma plataforma de desenvolvimento de projetos, né? Uma plataforma que traz aprendizagem baseada em projetos para dentro da sala de aula. A gente acredita muito nesse formato de aprendizagem baseado em projetos, né? Essa questão da aprendizagem, da metodologia ativa, muito forte. Então, a gente, além de ajudá-los desta forma dentro da sala de aula, a gente também está ampliando com esses momentos de debate aqui. E hoje a gente vai discutir muito, vamos conversar aqui cerca de 1h30 sobre como fazer curadoria de conteúdos, recursos e soluções gratuitas para enriquecer as nossas aulas, né? Então, o foco é exatamente esse. Nos episódios anteriores, a gente discutiu um pouco sobre o home office e o ensino remoto, né? Os desafios e as oportunidades que a gente está tendo. No episódio da semana passada, conversamos um pouco sobre como manter o engajamento de alunos e professores nesse período de isolamento social, né? Então, quem não conseguiu assistir, quem perdeu um pouco desses 2 episódios passados, estão lá no YouTube da Dream Shaper, corram lá para assistir, porque ficou muito legal esses conteúdos, esses debates, vão ajudar muito vocês, a gente não tem dúvidas disso. E hoje a gente vai falar exatamente da curadoria de conteúdos, né? Que recursos e soluções gratuitas a gente tem para conseguir enriquecer as nossas aulas, né? E para começar aqui a abrir o nosso debate, eu chamo exatamente o Breno para falar um pouquinho como ele trabalha com a curadoria, como é que ele faz esse processo. Tudo bem, Breno? Olá, Felipe. Boa tarde. Boa Boa tarde tarde. a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Dream Shaper pelo convite. E é sempre bom, né, a gente se reunir com educadores para discutir, para falar um pouco sobre educação. Em outro momento, a gente conversando, né, falava sobre professores, quando começam a falar, não param nunca. E é muito esse sentimento que acaba por motivar nós, enquanto educadores, e independente da situação, sempre arranjar uma forma de atingir nosso educando. E aí é isso que a gente hoje vem fazer aqui, né, nesse convite, como entender que momento nós estamos vivendo, como facilitar para que a aprendizagem seja significativa, para que os alunos se sintam engajados nesse processo, e aí é nessa que a gente vai conversar. E aí, pensando nessa questão, né, eu acho que uma coisa importante
de pensar é que, apesar dessa pandemia, todos estão extremamente superlotados, né, de demandas, mas estamos aqui hoje para conversar sobre esse conteúdo. E aí é isso, gente, que eu imagino que a gente precisa entender um pouquinho de que, da mesma forma que a gente se motiva pela educação, porque é algo que a gente escolheu, porque é algo que a gente gosta, como motivar, né, os nossos alunos, como motivar os nossos professores, como gestores entenderem, né, todos que fazem parte desse processo, os pais estão dentro desse processo. É algo que a gente sempre tem discutido, por exemplo, é sobre a questão de que muitos pais não estão preparados para passar 60, 70 dias com as crianças dentro de casa o tempo todo. Então, como fazer tudo isso, né, dar certo? E aí, nessa perspectiva, eu acredito que seja importante algo, né, primordial, antes de qualquer coisa, que é sempre a gente entender qual é o perfil de quem a gente quer atingir. O processo educacional, ele não perpassa da visão do professor para ele mesmo. E sim, o que é que eu preciso que meu aluno entenda, o que é que eu preciso que ele aprenda, o que é que eu espero, né, que ele seja capaz de, ao final desse processo, para que aí a gente possa entender, né, e fazer sim essa curadoria de conteúdos, de recursos, né, de como atingi-los. E aí, pensando nessa perspectiva de identificar esse público, eu acho que é importante a gente, imagino eu que hoje aqui a gente tem pessoas que trabalham com educação infantil, com Fundo 1, F2, nível superior, estava vendo aí no chat, né? E aí a gente primeiro tem que entender quem é meu aluno, que eu quero que ele consiga. Após isso, é importante que a gente possa compreender de que maneira eu vou fazer com que ele se sinta engajado nesse processo. Principalmente, eu acredito ali na educação básica. A gente tem uma perspectiva muito grande, às vezes, de que assim, meu aluno ele nasceu na era virtual, ele é um nativo digital, e por isso ele vai sentar 20 horas na frente do computador e vai assistir a aula sorrindo e feliz. E, infelizmente, essa não é a realidade. Ele passa 20 horas no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, vendo lá o canal que ele curte, mas para o cenário educacional, é importante que a gente possa, né, filtrar que conteúdo é esse que ele vai ter acesso, de maneira que ele se sinta engajado. E aí, né, eu vou pegar um pouco do cenário da gente aqui em Pernambuco. Aqui, por exemplo, a gente tem muita questão da música, é algo muito vivo para os nossos jovens, né? Eles têm muito aquele jovem manejar aquele linguajar muito próprio deles. A gente, por estar na escola, por mais que a gente muitas vezes não queira, mas a gente aprende muito do que eles vivem no dia a dia. E aí, como utilizar esses recursos para trazer à tona para esse jovem? Então, eu vou pegar um caso prático. Quando a gente pensa em recursos gratuitos, e aí talvez todo mundo conheça, que é o Go for Education, a gente consegue ter a imagem lá, a gente consegue trabalhar com imagem, consegue trabalhar com áudio, consegue trabalhar com vídeo. Por que não fazer isso de maneira, né, que o nosso aluno se sinta agradável no que ele está vendo? De maneira muito prática, gente. Se a gente for olhar para a gente na época que a gente estava no nível superior, imagina aquele professor que chegava lá para passar 4 horas seguidas, né, falando da mesma forma, sentado, naquele linguajar bem paradão, com meia hora. Se quem tinha o celular já estava no celular. Quem não tinha o celular estava dormindo, né, e os outros estavam fazendo qualquer outra coisa. Então, é mais ou menos o que a gente precisa entender e pensar sobre os nossos alunos. Né, de que maneira aquele vídeo lá que eu vou disponibilizar para ele é legal? Será que a linguagem que é o professor ou que eu estou utilizando no meu vídeo é atrativa para os alunos? Será que eu estou me utilizando de recursos de imagem ou de vídeos dentro do meu próprio vídeo para chamar a atenção dele? Será que eu estou tendo aquele momento, né, que tem aquela graça, aquele sorriso, aquela interação da sala de aula? É importante que a gente pense que mesmo que nós estejamos à distância fisicamente, nós não estamos à distância emocionalmente. Existe um link, né, emocional que é gerado pelo professor em sala de aula. E eu acho que todo mundo concorda que ele é importante no processo de educação. Se meu aluno ele já tem uma cara, ele não gosta de mim de antemão, existe uma grande possibilidade dele ter, né, uma dificuldade na disciplina, dele não querer aprender. Então a gente precisa olhar essa questão emocional e também trabalhar ela dentro dessa perspectiva do audiovisual, né, dessa questão da distância. E aí, para isso, eu acho que é importante que a gente recorra a algumas ferramentas, como eu já falei do próprio Google for Education. Existem alguns aplicativos. Felipe, me perdoe, eu posso utilizar nomes aqui tranquilamente? Então, por exemplo... Fique à vontade, professor. Ok, obrigado. Então, por exemplo, tem um aplicativo chamado BigVu, depois eu vou colocar no chat, que ele é como se fosse um teleprompter, né? Então o professor pode escrever lá o que ele acha pertinente durante a gravação, e aí ele está olhando para a câmera e está passando lá o texto, você controla a velocidade, tamanho, é bem legal. Existe o OBS, que é um programinha no computador para que vocês possam gravar utilizando slide. O próprio Zoom, né, a gente usa muito para videochamada, onde você consegue fazer gravações pelo Zoom. Então,
algumas ferramentas, né, que a gente pode discutir um pouquinho no chat, mas que a gente pode utilizar, elas são gratuitas, elas nos permitem, né, trabalhar de maneira diferenciada. Eu esqueci de uma que é muito legal, que eu adoro, que é o Pixton, não sei se vocês conhecem, que é um de história em quadrinhos. Os meninos também trabalham muito legal com ela, e a gente dá margem à criatividade, a gente dá margem à autonomia, né. É importante a gente entender, né, na verdade, que embora eles sejam jovens, crianças, mas eles têm direito a pensar, eles são criativos, né, eles expõem as ideias deles. Talvez quando eu fui criança, se meu pai desse um não, eu ia dizer não e fechar a cabeça e pronto. Hoje eu digo não para criança de 2 anos de idade, me vai perguntar por quê? Opa, não é assim. Né? Então, os nossos vídeos, a nossa linguagem, tem que, né, lidar diretamente com esse jovem, tem que lidar diretamente com aquela criança, para que esse ambiente seja mais tranquilo. Você vê que aqui no chat já estão te perguntando quais são essas ferramentas, o pessoal já está perguntando aqui qual que é o nome do teleprompter, então o pessoal acho que já está gostando das suas dicas. Eu vou pedir só para você segurar um pouquinho, já falar com o pessoal aqui no chat, que a gente vai aqui continuar, mas vocês viram que o Breno, ele trouxe, obrigado Breno pela participação, uma questão muito importante, que é a gente analisar o nosso público, né? Então, não existe aquela ferramenta mágica que vai dar conta de todos os processos, que vai fazer um milagre dentro da minha sala de aula, mas eu posso usar vários recursos, né? Como o professor Breno disse. É eu saber exatamente o que eu preciso, como eu vou utilizar, e eu tenho inúmeras ferramentas gratuitas para isso. É por aí, né, Bruno? Exatamente, Felipe. Primeiro eu queria dar boa tarde a todos. Estamos aqui, é uma satisfação com esse seleto grupo de professores. E eu sou o professor Bruno, coordenador do Núcleo de Educação à Distância aqui da FAVAG. A FAVAG é uma faculdade aqui do norte de Minas, aqui na divisa entre Goiás e Bahia, na cidade de Nova Porteirinha, bem no interior. E, ao contrário do que todos pensam, mesmo estando no interior, a FAVAG sempre pensou em inovação na sala de aula. Então, eu me recordo que, aproximadamente 2014, 2015, nós já discutíamos o uso do celular em sala de aula. Nessa ocasião, a gente entendia o celular como um distrator. Então, o celular, naquele momento, era um problema. Tá? Então, após muita conversa, nós entendemos que o celular, que nós não temos como lutar contra essa tecnologia e que nós precisaríamos nos apropriar dela. Então, foi aí que logo após, em 2016, a FAVAG ela deu início ao seu primeiro ambiente virtual de aprendizagem, o seu AVA. Okay? E de lá para cá, mesmo nessa época, a FAVAG ela vem investindo em formação de professores. Então, em 2016 ainda, ela implantou um programa de formação continuada, é um programa de especialização em metodologias na educação superior. E todos os anos a gente vem fazendo essa capacitação e esse aperfeiçoamento do seu corpo docente, tá? E aí, após essa capacitação toda, e os professores já desde 2016 ambientado com o ambiente virtual de aprendizagem, com o nosso AVA, nós fomos surpreendidos agora em dezembro com a liberação por parte do MEC, na portaria 2117, com a liberação de 40% para todos os cursos do ensino presencial na modalidade à distância. Ou seja, 40% da carga horária poderia ser ofertado com conteúdos assíncronos. Tá? Então, em reunião, mais uma vez, a FAVAG optou por utilizar 20% dessa carga horária e começou ali a estruturar 20% da sua carga horária em ambiente virtual. Nós somos parceiros do Grupo A, através do SAGA, tá? E, a partir desse momento, o nosso professor, nossos docentes, eles começaram a fazer essa curadoria de conteúdo dentro do ambiente SAGA, selecionando todo o conteúdo. De forma que nós iniciamos o ano de 2020 com 100% do conteúdo de todos os cursos, de todas as disciplinas, já dentro do ambiente virtual. E, mais uma vez, nós fomos surpreendidos agora pela pandemia do Covid. E o nosso material estava todo pronto, os nossos alunos precisaram ir para casa, e os nossos professores para casa, em trabalho remoto. E nós não tivemos muita dificuldade, em função do histórico que nós
já havíamos trilhado em formação, em seleção de conteúdo, em curadoria. Tá? Então, o Grupo A ele já era um parceiro nosso, quando a gente optou por fazer também educação à distância. Então, nós já utilizávamos esse conteúdo, o professor já estava familiarizado, e nós iniciamos, então, esse trabalho remoto. A dificuldade foi o nosso aluno e o nosso professor, claro, agora trabalhar em frente a uma tela. Mesmo o nosso professor já experimentado, com toda a metodologia, ainda assim existe uma diferença. E também existe uma diferença por parte desse aluno, que precisa criar uma nova cultura. Tá? Mas nós não sofremos muito. Em menos de uma semana, todos estavam adaptados já a essa nova ferramenta, e nós passamos a oferecer essas aulas nos mesmos horários da aula presencial, só que agora em ambiente virtual. Quando nós optamos por utilizar os 20%, nós optamos também pela metodologia de sala de aula invertida. Isso supõe que o aluno vem para a sala de aula já com o conteúdo lido, estudado. O conteúdo do Saga é bastante rico nesse sentido, e ele já vem uma trilha de aprendizagem muito bem formatada, com diversas mídias, que permite que esse aluno ele tenha acesso ao mesmo conteúdo de vários formatos diferentes. Tá? Então, quando o aluno ele vem agora para o momento, no caso virtual, mas mediado pela tecnologia, e esse conteúdo ele já foi assimilado, ele já foi estudado, e ele vem apenas para poder debater, para exercitar, para tirar dúvida, isso fica um momento muito mais tranquilo. Em função disso, nós não tivemos grandes dificuldades. Entretanto, isso não quer dizer que o nosso professor deixe de fazer curadoria ao longo do processo. Tá? O nosso ambiente virtual ele é baseado no Moodle, que é uma plataforma livre, e ela já traz um leque de ferramentas já incorporado no seu plugin. Entretanto, nós estimulamos diversas outras ferramentas, a gente utiliza diversas outras ferramentas, e cabe ao professor entender qual ferramenta cabe em cada momento da sua aula. Nós estimulamos que utilizem o máximo de ferramentas possível, até para que essa aula se torne mais atrativa para esse aluno, como muito bem o Breno falou anteriormente. Então, a gente precisa criar um momento agradável para esse aluno. Porque se é fácil um celular distrair esse aluno em sala de aula, muito mais fácil é a tela de um computador no seu conforto de casa. Então, existem vários distratores, e o professor ele não tem um termômetro, que é a face do aluno. Ele não tem como ver esse aluno para sentir. Então, a gente precisa criar momentos únicos nesse momento de aula presencial, mediado por tecnologia. Eu chamo presencial porque está ao mesmo tempo professor e aluno, muito embora mediado pela tecnologia. Tá? Então, a gente com certeza passou por um momento mais tranquilo. Eu tenho conversado com outros professores, com outras instituições que tiveram algumas turbulências ao meio do caminho, que tiveram que selecionar conteúdos ao meio do caminho dessa pandemia, e que isso, de certa forma, foi um pouco mais tortuoso. O ensino, ele, nesse primeiro semestre, para todos os professores, ele foi remoto, mas não planejado. E isso torna tudo um pouco mais difícil. Nós estamos agora partindo para um segundo semestre. O semestre letivo está praticamente acabando. É um momento de pensarmos no segundo semestre, mas agora pensando na possibilidade de um trabalho remoto, de um ensino remoto, só que agora planejado. Então, pensar na mediação, na curadoria, nas ferramentas que serão utilizadas, eu acho que é muito pertinente nesse momento. Como eu vou fazer esse ensino remoto agora no segundo semestre? Nós temos algumas ferramentas, é claro que cada ferramenta ela vai atender a um determinado perfil de aluno, disciplina, então a gente precisa entender exatamente o que é que eu preciso, qual é a necessidade desse meu aluno. Mas a recomendação que eu faço é use todas, experimente todas, para que entenda qual é realmente que tem a maior aderência para esse aluno e nessa disciplina nesse momento. Legal, ótimo. Bruno, obrigado. Já temos questões aqui para você direcionadas no chat. Então, a Alexandre já está perguntando para você
ali. Mas é legal isso, né, que a fala do Breno e a sua se complementam na questão de eu tenho que conhecer muito bem o meu público e eu tenho que ter uma variedade de opções, de ferramentas, de mídias para serem utilizadas com os meus alunos, né? Então eu não posso me limitar a uma ou não devo me limitar a um único tipo, né, a uma única ferramenta, porque a gente tem diversas possibilidades e essa complementariedade traz muito ganho para a sala de aula, né? Para nossa relação com os alunos, para a gente conseguir mediar essa questão, como você bem disse, remotamente, né? Então, acho que isso é muito importante. Obrigado, Bruno, pela participação. Aqui, para a gente dar continuidade, eu vou chamar o Fábio para a gente continuar a nossa discussão. Tudo bem, Fábio? Olá, Felipe. Agora Pronto. foi. Agora foi. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. E contigo? Tudo certo por aí? Boa tarde Tudo para todo certo. mundo. Boa tarde aí, meus prezados colegas aí que já me antecederam. Muito boas falas. Eu estava até, me chamou a atenção, eu estou aqui em Pernambuco também, né? Eu não sou de Pernambuco, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Piracicaba, que é ali próximo a Campinas, cidade boa de nada. Mas eu estou aqui em Pernambuco já há 11 anos e, né, não tenho um sotaque bonito igual do Breno ainda, né? Eu estou treinando aqui, viu, Breno? Mas eu chego lá, meu sotaque é do interior de São Paulo, é bonito também, mas muito bem. Eu sou professor, eu até entrei aqui nessa sessão com o nome Professor Fábio Paiva. Veja só, porque, na verdade, eu sou professor do Grupo Ser Educacional, onde eu já fui coordenador também do curso de Pedagogia EAD, e nós utilizamos a Blackboard como nossa plataforma. E aí já estava gravado aí o meu nome, viu, Felipe? O meu nome já estava gravado como professor. Eu entro para dar aula, né, através aqui da Blackboard, e a gente coloca professor antes. Nesse caso não faz sentido nenhum, né? Porque nós estamos aqui entre muitíssimos professores, que é um prazer enorme. Eu sou só mais um professor aí entre todos vocês. Mas está registrado em professor por conta disso, viu? Então, como eu disse, vim aqui para Pernambuco no ano de 2009 para fazer o meu mestrado. E aqui vim estudar na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu estudei a relação existente de educação nas histórias em quadrinhos de super-heróis. Fiz meu mestrado, depois no doutorado eu estudei a relação de quadrinhos com a educação, num sentido geral, mais amplo. E depois disso, né, ao perceber que durante essas duas pesquisas, eu fiz muitas consultas, né, de vários materiais muito bons, pesquisas muito boas, percebi que essas pesquisas elas acabavam ficando fora do alcance de muita gente. Foi aí que eu criei o EduQuadrinhos, né, que é o projeto que eu fiz questão de colocar aqui para apresentar nesse momento, que é a ideia de trazer essas iniciativas, de trabalhar com histórias em quadrinhos na educação, utilizo essa metodologia especificamente, já que, como eu disse, já existiam muitas pesquisas, né, diferentes pesquisas já realizadas, muito boas, que traziam muitas contribuições, mas que ficavam meio, digamos assim, escondidas, apenas aí para uma relação acadêmica, né? Então, com o projeto, a ideia é de apresentar essas tecnologias. Foi legal porque, durante esse período dessa relação remota ou à distância, né, da educação, em que ganhou força a relação remota ou à distância, também o projeto ganhou força, porque muita gente procurou o uso do projeto. Engraçado que, ouvindo a fala dos dois colegas, né, e eu concordo com tudo, porque né, como Breno falou, a ideia da gente conhecer o público, isso tem tudo a ver com o que eu trabalho também, como você mesmo ressaltou, Felipe, e Bruno, né, que reforçou a ideia de que as tecnologias
elas já estavam presentes, né, na nossa relação, e aí dependia muito de como a gente se relacionava, né, com elas. Mas também houve um retorno a algumas modalidades, algumas tecnologias, digamos assim, que não são tão tecnológicas, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Porque, por exemplo, o uso de quadrinhos na educação cresceu muito. Porque as crianças em casa, como bem falaram os colegas, depois de algum tempo, no celular, no Netflix, né, na televisão, e, enfim, até no computador, até na aula remota, depois de algum tempo, as crianças também já ficavam bastante cansadas. E aí o bom e velho gibi, aquele mesmo de papel guardado lá no armário, né, do papai e da mamãe, acabou sendo resgatado. E isso foi muito legal, né? Abriu bastante oportunidade de muita conversa, de muitas coisas. É claro que existe uma infinidade de materiais digitais, materiais que estão gratuitamente aí oferecidos na web, que eu quero até falar um pouquinho depois, mas eu acho que a relação com algumas questões foram retomadas. E aí eu acho que também tem esse desafio de como é que a gente, de alguma maneira, fez essa intermediação, né, de tanto das práticas que se colocam aí como essenciais para a continuidade das atividades, né, que foram essas práticas remotas e à distância, mas também das práticas que foram retomadas aí, que são práticas que a gente fazia quando tinha algum tempo livre em casa, sobrando, né, para colocar em dia a leitura e tudo mais. Essas coisas, elas acabaram se cruzando e eu acho que aparece como uma grande oportunidade para a gente aí. É isso, Felipe. Fico à disposição, viu? Ótimo, Fábio. Obrigado aí pela explanação. Muito legal essa questão dos quadrinhos, né? O pessoal vendo que não são somente ferramentas digitais, tecnológicas que a gente pode usar nesse momento, né? A gente tem iniciativas, inovação também dessa forma, como o Fábio bem disse. Obrigado mais uma vez. O Fábio, assim como os outros participantes, também vai voltar logo aqui em seguida de todos os participantes comentarem um pouco sobre esse tema, exatamente para falar as 5 dicas que eles separaram, tá, gente? Então fica esperto aí que, como a gente teve nos outros episódios, esses participantes aqui também prepararam 5 dicas para a gente vai fechar a nossa live exatamente com as dicas deles, tá? Obrigado, Fábio. Vamos agora com o José. Tudo bem, José? Oi, Felipe. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Então, falar ótimo. depois do Fábio com esse vozeirão aí todo, né? Fica até. Bom, eu sou o professor José, eu sou do Rio de Janeiro, né? E falar sobre esse momento de educação à distância é um momento muito especial, porque logo que eu me formei, isso já faz aí 12 anos, e eu comecei a trabalhar com EAD. E trabalhei com o Moodle. Quando eu estava ouvindo o Bruno falando sobre o Moodle, eu comecei com o Moodle quando ainda estava começando na universidade pública o pessoal usar o Moodle, que é uma plataforma muito legal, muito útil. E depois eu fui passando por tutor de aula na EAD e ajudei também, fiz design instrucional. Então, assim, EAD já, né, desde sempre. E a gente está num momento muito especial, eu vou dizer assim, porque há aquele que diga, olhe para a crise e pense assim, é muito difícil, e há aquele que acha uma oportunidade para crescer. Então, realmente é um momento que a gente tem que olhar e reconhecer que nós já precisávamos de certas mudanças na educação, de uma certa forma, e que, de alguma forma, agora nós vamos a ver isso acontecendo mesmo, na prática, estamos vendo acontecer. Então, assim, eu trabalho hoje na Escola Britânica, que é uma escola que dá muito suporte em muitas áreas, né? Mas eu já dei aula por alguns anos na escola pública, tanto no nível estadual quanto municipal, e eu tive a oportunidade de ver todas as limitações, né, que nós temos
nessas esferas, né? E hoje eu posso dizer que estamos vivendo um momento que não é muito simples de você remediar, mas o que nós estamos falando sobre aqui hoje, né, o nosso assunto de hoje, existem ferramentas para nos ajudar, e eu queria compartilhar um pouco, acho que vai casar bastante com o que todo mundo está falando, o que a gente pode fazer hoje para manter os alunos engajados. Acho que todo mundo quer saber isso, né? Como que eu vou averiguar se meu aluno está ali, está aprendendo mesmo, se eu não estou ali com ele para tirar dúvida, né? Tem gente que não está conseguindo fazer as lives, né? Eu, por exemplo, eu com o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, né? Todos os dias meus alunos, eu dou aula de matemática e física, e eles têm na sua cada turma tem o seu Google Classroom na disciplina, e a gente trabalha com ferramentas do Google, de documentos, docs, de planilhas e todas elas, e nós utilizamos o Zoom diariamente para fazer uma pequena live, pelo menos para a gente conversar, bater papo. Mas o que eu queria trazer o que eu acho assim mais legal que eu tenho usado é a forma que eu já fazia com os alunos, de uma certa forma, que tem funcionado muito, tem me ajudado muito para você ter esse feedback, que é a gamificação. É você trabalhar com games, você trabalhar com plataformas que são gratuitas, pelo menos assim, todas elas têm versões gratuitas, para poder apresentar uma forma de ajudar a fazer uma avaliação formativa e engajar os alunos ao mesmo tempo. Então, eu trabalho com alguns apps, o mais conhecido deles, assim, que eu mais trabalho com ele todo dia, é o Kahoot, e os alunos trabalham ele com o jogo. Você pode fazer ao vivo, você pode colocar para eles fazerem em casa, você só joga um código, você pode mandar por e-mail, você pode mandar, e eles poder jogar e vão ver a colocação deles. Você pode colocar eles num time. Existe um outro que trabalha com a ideia de flashcards, e muito bom, que é o Quizlet, excelente. Existem outros, o Quizzes. Para quem trabalha com ciências, tem um que é excelente, o Carboodle. Todos esses, assim, têm a sua versão gratuita. É claro que eles têm aquela coisa, você paga, você tem mais ferramentas, mas eu posso dizer, eu não pago nenhum deles, a versão gratuita é excelente, funciona super bem, e sempre existe a opção também, assim, se você quiser fazer uma avaliação mais séria, assim, é você usar o Google Forms. Eu acho assim, também funciona muito para mim. Eu tenho feito avaliações semanais com meus alunos, é uma coisa, você manda um link por e-mail e os alunos marcam lá a resposta. Às vezes você tem como pedir uma resposta mais detalhada, e funciona bem offline também. Assim, o aluno ele não tem aquele problema de você tem que ser ao vivo, não. Ele pode fazer quando ele achar um tempo. Então, assim, ele pode baixar e depois enviar. Então, tem todas essas coisas que a gente pode fazer para manter uma avaliação de como as coisas estão acontecendo. É isso. Legal, José. Obrigado, professor. É muito legal essa visão também, não só no desenvolvimento dos nossos planos, dos nossos projetos, mas também a aplicação, né, dessa curadoria, desse processo nos momentos de avaliação, né? Então, são momentos ali também super importantes dentro desse processo todo, que a gente também pode se beneficiar muito, né, com essas ferramentas, esses recursos tecnológicos, digitais que a gente tem nas mãos, né? O pessoal aqui está citando os que você comentou mesmo, já estão até dando algumas outras dicas e tudo mais, mas exatamente isso, né? Funciona muito bem, a gente tem que pensar nessa curadoria durante todo o processo, né? Que é muito aquilo que o Bruno comentaram também no início, o que eu quero fazer, para que público que eu quero fazer, né? Então, às vezes, uma ferramenta que eu utilizo ao decorrer da minha sala, da minha aula,
não necessariamente vai funcionar para todos os momentos, né? Então eu tenho que pensar ali especificamente cada módulo, o que eu vou fazer com cada um desses momentos, das propostas que eu estou trazendo para os meus alunos, né? Então, muito ligado com aquela questão que a gente conversou antes também, que é eu ter vários processos, várias ferramentas, vários conteúdos, né? Várias mídias para trabalhar com meus alunos, que é exatamente para ela dar conta de todo esse processo, né? Muito legal, obrigado, José. Vamos trazer agora o professor Rubens para a gente continuar aqui a nossa discussão. Professor, como é que você faz, como é que você trabalha com a curadoria? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, tá, da Dream Shaper. Agradeço às Fernandas, né, a todo mundo aí, aos colegas aí. Depois de falar dos quatro, é impossível, já fecharam o assunto, né? Então eu já posso ir embora, né? A minha parte aqui, eu já posso ir embora. Mas brincadeiras à parte, eu me chamo Rubens, né? Sou de Belo Horizonte, trabalho nas faculdades Kennedy, né, e também sou coordenador pedagógico e professor, né, no ensino universitário. E quando recebi o convite, até comentei, falei, gente, a gente está saindo, eu tenho professores, tá, que estão na era da educação 2.0, né? Eu brinco que se voltasse, eu ficaria sem 11% dos meus professores, né, pela idade, né, que não poderiam voltar para a sala de aula normal devido ao Covid, né? Então foi um grande desafio para nós todos, da Kennedy, da Faculdade Promove também, montarmos essa estrutura, né? Ao contrário dos colegas que já estavam migrando, né? Nós estávamos começando a entrar no Google Classroom, né? Mas estava aquele passo de tartaruga. Eu acho que a pandemia, ela acelerou muito o processo de educação, né? E nós tivemos que fazer curadoria a jato, né? Tanto curadoria de material quanto de conteúdo e até mesmo didática, né? Para vocês terem uma ideia, nós observamos as aulas, nós pedimos licença aos professores, entramos e observamos as aulas como estavam dando nas 2 primeiras semanas, para até sugerir algumas coisas para eles, né? Sugerir uso de ferramentas, e aí as ferramentas gratuitas todas já foram ditas, né? Quiz, usamos também o Kahoot, usamos outras questões para estimular os alunos. E além da questão, igual eu falei, o meu professor saiu do quadro de giz, eu tenho professores que gostavam do quadro de giz, né? Eles tiveram que migrar para a questão digital, né? Então tem um professor que ele dava aula e estava com a maior dificuldade, é um professor fantástico de cálculo, mais de 35 anos dando cálculo. Imagina passar essa pessoa para um ambiente virtual, né? Qual é a solução que ele achou? Foi filmar a própria mão e escrevendo a mão dele, ele vai desenvolvendo as fórmulas e fazendo. É fantástico. Se você vê a aula dele, você fala assim, é coisa de artista, né? Então não é só novos sites, novas tecnologias, né? Se eu falar assim, professor, vai usar uma lousa digital, vai usar alguma coisa, ele não teria essa facilidade, né? Então, o que nós buscamos muito até foi adaptar o professor às novas tecnologias que eles têm, né, de conteúdo, de conhecimento, e colocar para esse nosso aluno, né, procurando sempre o quê? O engajamento, né, procurando a motivação desse aluno. Por isso que o quiz, os desafios são muito bem feitos, né, que os alunos vibram com a coisa, né. Temos uma prática muito interessante, que são aulas compartilhadas, né? Então, eu acho que a curadoria de conteúdo e também de pedagógica, ela é muito mais colaborativa, né? A educação 5.0, ela é colaborativa, né? Então, ontem mesmo, nós participamos de uma aula conjunta, né? Até a professora está aqui participando, tudo, que vários pontos de vista sobre um tema. Especificamente, ontem nós falamos sobre violência doméstica, né? Então, essa é a nossa experiência nas faculdades Kennedy, né? Tem colegas que fazem isso, né? Eu não faço sozinho. Eu sou do núcleo de orientação psicopedagógica. Tem outros colegas que pensamos isso também. Em termos de conteúdo, nós temos milhares de conteúdos aí gratuitos. Eu acho que todo mundo ficou meio curador, né? Fazendo pesquisas, indicando um para os outros, né? Então temos aí, eu gosto muito da Khan Academy,
né, que é voltado para o ensino médio, básico, mas também tem muita coisa para o ensino superior, né? E temos outras questões que nós vamos pesquisando, mas aí vem as dicas depois que nós vamos entrar. Ok? Ótimo, professor, muito obrigado. E é muito interessante esse aspecto que vocês trazem, né, de também respeitar o professor nesse processo, né? O professor também tem que achar qual é a ferramenta que melhor se encaixa naquele processo que ele já domina, né, com aquela questão que ele já tem de proeficiência, né? Então, acho que isso é um processo super importante de a gente também pensar. Aqui a gente está passando uma lista enorme, né, de conteúdo, de programas e de ferramentas que a gente tem à nossa disposição, mas é legal cada um pesquisar um pouquinho, né, cada uma delas, para ir entendendo o que melhor se encaixa, aquilo que você está acostumado, aquela proposta que você quer desenvolver com os alunos e escolher quais as ferramentas, né? E agora eu gostaria muito de chamar aqui para debater com a gente a nossa especialista, né, convidada de hoje, Daiana, tudo bem? Oi, Felipe. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo Obrigada pelo ótimo. convite. Então, eu sou Daiana, sou pedagoga, sou professora, né? Me coloco também no papel, né, aqui dos colegas e atuo hoje, então, como professora, né, no ensino universitário, nível de pós-graduação, e trabalho também como gerente de produção de conteúdo na Saga, no Grupo A, tá? E, enfim, né, eu fui acompanhando ali as colaborações, né, do nosso time aí, dessa mesa, e acompanhando também um pouco do chat, né, e eu acho que, de uma maneira bem geral, a gente tem uma preocupação muito grande, obviamente, com o nosso aluno, né? Que é como acertar essa curadoria para que esse aluno consuma esse conteúdo, consuma esses objetos de aprendizagem de maneira que ele efetivamente aprenda, né? De uma maneira distante, de uma maneira que não estaremos tão próximos, né? Acompanhando. Então, a questão do perfil do aluno, acho que foi algo pontual, o pessoal do chat também, né, contribuiu falando e se preocupando com essa linguagem, né, como fazer essa curadoria de maneira a conversar com o perfil do meu aluno, né, então acho que isso é primordial e unânime aqui na nossa discussão de hoje, esse cuidado. Outros pontos, né, que o pessoal também trouxe, né, a mesa colaborativa e o pessoal que está participando, além, né, dessa preocupação com o perfil do aluno, é com esse conteúdo, né? Com que tipo de revisão esse conteúdo passou, né? Se esse conteúdo ele está acessível, se ele atende os meus alunos, né, que tem questões de acessibilidade, se ele tem recursos para isso, né? Se ele atende o meu outro público, né? Então, um público que não precisa, né, de um pouco de uma tradução em libras, enfim. Então, são detalhes. O pessoal trouxe ali também acesso offline. Então, a gente sabe, né, que hoje, a nível nacional, até internacional, né, as nossas conexões estão fragilizadas. Então, como é que eu disponibilizo também esse conteúdo de maneira que meu aluno consegue baixar no momento onde ele tem uma conexão, né, onde ele consegue depois fazer o estudo, fazer a leitura, né? Então esses cuidados ao geral eles são, né, natos da curadoria, né? Então o papel hoje, né, na função do curador. E, enfim, hoje eu estou fazendo um doutorado e a minha tese, né, o tema da minha tese é curadoria, então por isso também, né, o convite do pessoal para que eu participasse. E eu posiciono muito a curadoria como uma nova atuação, né, profissional docente, né, enfim, buscando, né, essas alternativas digitais de maneira que possa complementar seu trabalho e aperfeiçoar suas práticas, né? Mais uma consideração que eu acho que é super importante, foi um questionamento também ali, o Breno até respondeu, que foi do professor Lincoln, né, que é como mensurar se essa curadoria efetivamente está
contribuindo para a aprendizagem dos alunos. E daí aqui, de novo, eu trago um importante papel do professor, que é de acompanhar, né, a utilização dessas ferramentas, desses recursos junto aos alunos, para ver quais dessas ferramentas melhor se encaixam para esse perfil, né? E isso a gente percebe num fórum que a gente vai abordar uma questão, e conforme as respostas dos alunos, você vê quais os recursos que você utilizou, que melhor o aluno captou o conceito, que melhor o aluno, né, compreendeu o composto como um todo. Então, esses insights, essas percepções de acompanhamento do professor o ajudam num próximo processo de curadoria, de organização de material para uma aula, dele entender um pouquinho mais esse perfil e trabalhar com recursos, né, que possam contribuir e, a partir disso, né, ajudar nessa mensuração do que efetivamente está contribuindo para a aprendizagem ou não. E daí o professor Breno disse, né, para isso a gente tem podcasts, vídeos do YouTube, né, uma série de ferramentas. E para finalizar minha fala, então, complementando, né, a questão das metodologias ativas, né, da sala de aula invertida, também foi algo que apareceu na fala, né, e que o pessoal trouxe. Então, sim, né, a gente tem ferramentas como Kahoot, Socrative, né, que nos possibilitam fazer essas atividades, né, que instigam o aluno antes do momento oficial, né, da sala de aula, e que são digitais, que são online, e que já provocam o aluno, né? São ferramentas que provocam o aluno para que ele já se prepare para um momento que seja síncrono, né? E que daí a gente tem todas as ferramentas também de webconferência que nos permitem usar, né, grupos compartilhados, enfim, ferramentas diversificadas que também ajudam, né, para o processo de aprendizagem. Tá, mas acho que de uma maneira geral, Felipe, foi isso, né? E fechando, assim, que a curadoria, ela é importante, ela se coloca hoje mais do que nunca como uma nova atuação docente, né? Que os professores vão, né, se desenvolvendo aos poucos e aprendendo alguns macetes aí da própria curadoria, que não é um conceito novo, né? É um conceito antigo, a gente está pegando, adaptando, né, ele lá da parte de artes, né, da parte de museologia, e que hoje está nos ajudando, nos apoiando aí na área educacional também, né, e que com certeza é um conjunto, né, é um conjunto que com certeza focado, né, nas boas práticas docentes e utilizando aí e reconhecendo os perfis dos alunos, pode ser uma soma muito positiva aí para a aprendizagem, para esse momento e para esse pós-momento, né? Que a gente vai ter que também continuar atuando dessa forma. Perfeito, perfeito, né? Acho que é bem isso, né? E com a sua fala fica muito claro a importância desse tema para o educador 5.0. Né? Então a gente tem cada vez mais se apropriar dessa temática, né? Essa temática cada vez mais vai fazer parte da função do professor, né? O professor vai ter que estar cada vez mais apto para conseguir fazer, né, a curadoria das suas ferramentas, dos seus recursos, dos seus conteúdos, para conseguir exatamente efetivar essa relação, né, com os alunos, para ele conseguir exatamente potencializar aquilo que ele está planejando, né? Então, exatamente a curadoria tem muito desse papel de que eu consiga, de fato, potencializar aquilo que eu já estava planejando, aquilo que eu já tinha em mente em trabalhar com os alunos, né? É mais ou menos por aí. Legal, legal, ótimo. Obrigado, Daiana. A Daiana já volta também, ela também preparou 5 dicas, né? Então ela já deu aqui a deixa que ela tem, né, toda uma pesquisa voltada para a curadoria. Então ela também vai dar as nossas dicas. Queria agradecer a participação de todo mundo aqui que está no chat, o pessoal está um diálogo bem bacana aqui, né? Várias ferramentas eu já vi passando aqui no chat, trocando informações, trocando experiências, né? O pessoal falando que já usou uma ferramenta, que não conhecia a outra. Então acho que essa troca é o que realmente a gente gostaria e quer efetivar nesses nossos episódios, nessa websérie,
Obrigado pela participação de todo mundo. Mas vamos continuar aqui, então, a nossa conversa. E a ideia agora é a gente trazer as 5 dicas dos nossos convidados, né? Então, como a gente comentou anteriormente, os convidados prepararam 5 dicas, muito relacionado com a vivência, com esse processo de curadoria deles, né? Então, como é que ferramentas que eles estão utilizando, que processos que eles vão estão ali melhor se encaixaram na prática deles. Então, vamos agora para as 5 dicas, que é um momento aí que vocês gostam muito, né? Então, peguem aí papel, caneta, tirem foto da tela, que a gente vai começar aqui com as nossas 5 dicas. Quem perdeu, esse episódio vai estar lá no YouTube, né? Então, depois vocês vão receber o link, isso vai estar lá gravado no YouTube, no canal da Dream Shaper. Vamos ter lá a playlist com os nossos episódios da websérie Educador 5.0, tá? Então, a gente vai ter isso disponibilizado no YouTube também. Então, vamos começar com as 5 dicas. Vou chamar de volta o Breno. Breno, quais são as 5 dicas aqui que você preparou para o pessoal? Olá, mais uma vez, gente. Bem, a gente vai tentar, né, simplificar aqui, que a gente colocou 5 pontos. Antes de qualquer coisa, eu só queria deixar, eu acho importante nesse momento, é só lembrar que sempre, apesar de qualquer dica, apesar de qualquer aplicativo, o ponto principal disso tudo é o professor, né? Então, sem o professor não adianta uma lista de 1000 aplicativos, não adianta nada disso, tá? Então, enfim, e aí as nossas 5 dicas seriam as seguintes. A primeira, que eu acho que é importante sempre para qualquer trabalho, né, docente, discente, de qualquer coisa que você faça na vida, é importante a gente verificar que sites, né, a gente está recorrendo. Né? Onde é que eu vou buscar essas informações? Onde é que eu vou procurar saber como melhorar ou a que ferramenta utilizar? Eu, particularmente, sempre faço questão de, quando vou procurar algo, né, ir ao máximo, tentar distribuir o máximo possível de pesquisa, porque isso nos traz mais ferramentas para poder avaliar. Tá? Um segundo ponto, que eu acho que é importante, eu falei logo na minha fala, mas eu sempre vou repetir isso 1 milhão de vezes, se assim for possível, que é identificar qual é o perfil desse público, né, para que a gente possa adaptar o material a esse público. Eu achei aí fenomenal a fala do Fábio, por exemplo. Lá na escola a gente tem, por exemplo, um momento chamado Café com Prosa, né, onde a gente utiliza de HQs para fazer vínculos aos conhecimentos da sala de aula, onde os alunos discutem, criam histórias, né, e a gente traz do momento de deleite, digamos assim, para os conhecimentos, não é ler por ler. Né? Então, é importante que a gente possa recorrer a entender que público é aquele ali. Tá? O pessoal falou aí no chat da educação infantil, né? Então, que público, né? Já que é para a educação infantil, o que é que eles gostam, o que é que eles estão habituados na sala de aula, quais são as rotinas estabelecidas, é importante a gente entender isso. O terceiro item seria se inteirar dos modelos que estão aplicados no mundo afora. Né? Eu sempre sou da bandeira que um modelo europeu, ele não vai se adaptar ao Brasil assim, não é pegar de lá, jogar aqui vai dar certo. O modelo asiático, não é tirar de lá e jogar aqui vai dar certo. A gente procura saber, né, de diversas formas de se trabalhar a educação no mundo e faz as adaptações para o Brasil. A maioria aqui talvez conheça, por exemplo, a Escola do Porto, né, que é uma escola, e aí puxa uma sardinha aí para Dream Shaper, né, lá de Portugal. E aí é algo que é conhecido mundialmente e fenomenal, mas será que se a gente pegar 100% da forma que é trabalhada e colocar nos nossos alunos da periferia, colocar nos nossos alunos, né, que não estão talvez tão adaptados a esse modelo, culturalmente inclusive, né, porque os pais deles também não foram e assim sucessivamente. Então, é entender esses modelos que são aplicados no mundo para fazer essa filtragem, fazer as adaptações que são necessárias para aplicar. Inclusive, respondendo uma pergunta do chat, que foi como fazer isso, por exemplo, de forma offline. Né? Então, o que é que eu posso trazer, olhar o modelo, interpretar qual é a melhor forma de aplicar e aí aplicar dentro do meu público. Né? Aplicar dentro do ambiente que eu estou inserido. É importante que a gente faça essa análise. A quarta dica seria compreender, e aí já pegando o gancho no que eu acabo de falar, é compreender que, embora nós estejamos no ambiente virtual devido à pandemia, mas o mundo não se resume exclusivamente ao computador. Né? Existem ainda as relações familiares, existem as atividades que podem ser feitas sem o uso da tecnologia de maneira, né, 24 horas. Eu, particularmente, encontro lá na instituição que eu trabalho situações que os pais dizem assim, eu tenho um computador e eu estou no home office, minha mulher está no home office, tenho 2 filhos e os 2 têm aula online, e aí, como é que fica?
né? Então, você não pode exigir que o menino tenha 24 horas disponível um computador para fazer o tipo de trabalho. Então, é entender, né, e aí a gente pode recorrer um pouquinho ao ensino híbrido, de que maneira, o que é que eu posso fazer online, mas o que é que também eu posso fazer offline. Né? O mundo não se resume hoje só exclusivamente à questão digital. Ajuda, facilita, engaja, mas existe, né, maneiras, a gente pode recorrer, o José falou aí, a gamificação, existem jogos que não são no computador. A gente constrói lá um jogo da forca, um jogo de tabela, um jogo de palavras cruzadas. Então, tem diversas maneiras que a gente pode, e aí eu estou falando, gente, baseado em experiência, para não ser aquela questão do achismo, né? Eu acho que vai dar certo. Né? Então, a gente faz questão de vivenciar isso lá no colégio. Então, é importante a gente também lembrar que existe um mundo fora da era virtual. E, por fim, né, e pelo tempo, é importante a gente sempre estar atento às novidades da educação, se manter atualizado. E a gente está aqui nessa tarde é um exemplo disso. Logo no início da minha fala, eu falei sobre que estava aqui hoje para compartilhar conhecimento. Do mesmo jeito que trouxe alguns aplicativos, já estava anotando aqui também, Felipe, né, uma série de aplicativos aqui que o pessoal estava falando, porque é sempre importante que a gente meta a cara. Eu não me recordo agora quem falou, né, não sei se foi o José, se foi o Rubens, tenta, vai mais uma vez, conhece todas as ferramentas, e aí a gente vai, né, entendendo que momento aplicar, que momento utilizar. E para finalizar, certo, não está nas 5 dicas, mas eu particularmente gosto muito de um aplicativo chamado Meetmaker, né, é um site, na verdade, porque lá a gente consegue fazer gráficos de acordo com os alunos, jogos também, como o Kahoot, que o José trouxe, a gente consegue trazer jogo de palavras, então a partir do momento que eles vão falando, vão ter nas nuvens com as palavras, e aí isso a gente faz tanto na sala de aula presencial quanto faz aqui. Né? O Alexandre, eu acredito aí no chat, falou sobre a importância de, após pandemia, tudo isso que a gente está vencendo, discutindo, continuar vivo, porque a gente está vendo que está trazendo diferença. Né? Então é importante que a gente possa analisar tudo isso e seguir em frente. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, e aí estou aí pelo chat, que quiser perguntar, discutir, a gente conversa sobre alguma coisa. Obrigado, Felipe. Ótimo. Obrigado, Breno, pelas essas dicas. Ótimo. O Breno vai continuar aqui até o final da nossa live. Podem ir perguntando para ele no chat aí, que ele vai respondendo. Muito legal essas dicas. Eu acho que é isso mesmo que você trouxe, a gente não somente usar isso tudo que a gente está aprendendo, conhecendo, somente nesse momento, né? Claro que isso tem que permear a nossa profissão ali para todo o processo que a gente está ali dentro de sala de aula, muito legal. Eu queria agora o Bruno passar as dicas dele. Tudo bem, Bruno? Beleza? Ótimo. Vamos lá. É muito pertinente a fala de todos os colegas, mas a gente precisa observar também o seguinte: nesse momento de distanciamento social, está todo mundo trabalhando na internet e está todo mundo sobrecarregado de tarefas, de atividades, de informação. Então, todo dia você tem webinar, você tem palestras, você tem uma série de atividades e ninguém dá conta mais de tanto conteúdo. Tá? Então, uma dica, a minha primeira dica é: mais é menos. Então, a gente precisa entregar exatamente na quantidade ideal que o aluno precisa. Exatamente o que é que eu preciso entregar para o meu aluno daquela disciplina naquele dia. Eu preciso entregar uma quantidade tão grande de assuntos, então a gente precisa entender, e mais do que nunca, a gente precisa ensinar esse aluno a criar a sua própria trilha de conhecimento. Tá? Quando eu falo em criar trilha de conhecimento, eu também preciso ensinar esse aluno que existe uma coisa na internet chamada algoritmo. E quando o aluno ele começa a pesquisar, o algoritmo vai entregando sempre as mesmas coisas. E a gente precisa fazer com que esse aluno perceba isso, para que ele não fique falando sempre a mesma coisa. Nós temos uma falsa ilusão de que o nosso aluno, de que esse jovem, ele conhece tudo de internet, ele conhece tudo de tecnologia. E isso é uma falácia. A gente já percebeu que a gente precisa pegar na mão desse aluno para poder estar fazendo essas orientações básicas. Então, essa segunda dica minha é: ensine esse aluno a criar essa trilha do conhecimento, tá? Entregue o material essencial para que o aluno aprenda a fazer a sua própria pesquisa, a sua própria curadoria. Então, esse momento ele é bastante oportuno para que esse aluno aprenda a seguir essa trilha. E estimule sempre esse aluno a buscar informação. Tá? O terceiro, já falado por todos os colegas: abusem das ferramentas. Nós temos uma quantidade imensa de ferramentas. Utilizem, não tenham medo, não dê certo.
utiliza outra, vamos estar corrigindo na próxima aula. Nesse momento é um momento de experimentar. Então, a gente precisa correr esse risco de experimentar. Deixa eu ver como é que essa ferramenta funciona. Deixa eu entregar ela para o meu aluno. Não foi boa, não teve aderência, vamos partir para outra. Existe uma quantidade imensa de ferramentas, na sua grande maioria gratuita, alguns já citados pelos colegas, Socrative, teve um que não foi citado aqui, mas que eu gosto muito, que é o Padlet, o Google Form, tão simples de usar, o Google Art, o Jamboard, e tantas outras ferramentas que a gente tem, que todas elas podem ser utilizadas, cada um em um momento, cada um com uma função, com uma particularidade. Eu gosto muito do Padlet, que você constrói uma trilha fantástica, colaborativa, você constrói junto com os seus alunos. Então, eles, ao longo do período de aula, você vai acrescentando o conteúdo, ela é fantástica. Então, abuse dessas ferramentas, não tenham medo, coloque o aluno para fazer também. Não seja você, professor, o único curador. Vamos dividir essa função, tá? A outra dica que eu trago é: não precisamos competir com o YouTube. Eu vejo muito professor hoje preocupado em estar competindo com os YouTubers. Vamos, mais uma vez, trazer ele para o nosso lado. Ele também está fazendo um trabalho fantástico. E a gente sabe que tem muitos YouTubers com a quantidade de seguidores muito maior do que a gente sonharia em ter ao longo da vida inteira. Então, o YouTube tem uma contribuição fantástica. Vamos utilizar ele nas nossas aulas. É claro que ele não tem uma estrutura de início, meio e fim do conteúdo que você precisa entregar, mas uma parte dele eu acho que é fantástico você estar utilizando. Além disso, nós temos diversas ferramentas de streaming. Vamos usar filmes nas nossas aulas. A gente pode estar utilizando ou o filme inteiro ou fragmentos desses filmes. Nós temos aí diversas. Bote seus alunos para assistir um filme e depois vamos discutir esses filmes. Tá? Ou filme, ou até vídeos que nós temos no YouTube, no Vimeo e tantas outras plataformas. Então, todas elas estão aí para nos apoiar nesse momento. E, mais uma vez, acolha. Essa é uma outra sugestão. Acolha a sugestão dos seus alunos. Eles são nativos digitais. Eles imersos no ambiente. Nós, professores, estamos entrando no ambiente deles. Então, a gente precisa se apropriar também. O que ele gosta, qual a ferramenta que mais tem aderência para ele. Então, vamos tentar nos apropriar desse conhecimento dele também, vamos estimular também a curiosidade desse aluno e vamos permitir que essas avaliações aconteçam também de forma virtual. A gente pode sair das avaliações tradicionais, a gente está num ambiente virtual agora, não tem como a gente fazer ação no mesmo formato. Vamos inovar nas avaliações, vídeos, animações, o que mais esse aluno pode estar fazendo? Um podcast, por que não uma avaliação feita em podcast, onde o aluno vai estar discutindo o assunto? Eu acho que são experimentos que vale a pena a gente estar tentando. É claro que em algum momento uma não vai dar certo, às vezes dá certo para uma turma, mas a outra não teve aderência, e a gente tem que ir fazendo essa mensuração, o tempo inteiro fazendo e medindo, tá? O educador 5.0, ele precisa criar nesse aluno esse senso de oportunidade. E esse momento, ele é oportuno para isso. Oportunidade em conhecer mais, em conhecer melhor, em aproveitar esse momento e criar novas habilidades. Inclusive, o próprio professor, ele está se reinventando, ele está criando novas oportunidades. E a gente precisa disso. Eu acho que essa é a minha dica principal. Vamos criar novas oportunidades, tanto para o aluno quanto para o professor. Espero que tenha contribuído um pouco. Muito. Obrigado, Bruno. Ótimas dicas. Acho que essa questão que o Bruno trouxe é muito legal. Isso apareceu nos outros episódios também, que a gente tem falado muito, né? Que esse é o momento de a gente se arriscar um pouco, né? A gente testar coisa nova. Acho que isso está muito ligado a essas dicas que o Bruno trouxe. Ele comentou isso também, né? De a gente testar coisas, ver se dá certo, se não deu, vamos aprender com isso, vamos melhorar, vamos escolher uma outra ferramenta, vamos rever esse processo de curadoria, né? Acho que isso é muito importante para esse momento e para os demais, né? Aqui para frente a gente vai ter que ter esse aprendizado desse processo todo que a gente está vivendo, desse distanciamento social, né? Muitos aqui disseram no chat que a gente teve que se reinventar da noite para o dia,
né? Então, isso a gente tem que aprender, né? De a gente se reinventar a todo momento, de a gente não ter que esperar um processo desse, né? Uma questão global dessa para a gente conseguir fazer isso. E a gente faz isso exatamente testando, aprendendo com esses testes, melhorando, né? Então, muito legal a sua fala. Obrigado, Bruno, pelas suas dicas. Obrigado por ter participado aqui com a gente hoje. O Bruno também vai ficar por aqui, vai ficar respondendo as suas questões aqui no chat. Obrigado. Fábio, as suas dicas, vamos lá, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Que bom poder voltar aqui, depois dos colegas terem contribuído tanto. Vejam, eu coloquei essas 5 dicas direcionadas, né, a essa mídia que eu trabalho, que é os quadrinhos, como eu disse, para lembrar que, como até o Breno falou, o Bruno reforçou, né, eu concordo que, passada esse momento da pandemia, com a volta às salas de aula, a gente espera voltar, né? A gente era tão feliz e não sabia, na verdade, com aquela sala de aula barulhenta e tudo mais. Nós vamos ter que saber lidar, né, com essas situações. Na primeira fala, eu disse que eu quis remeter à ideia de que quadrinho é algo que a gente está familiarizado há tanto tempo, convive, né, há muito tempo, e está nas casas de muita gente, está nas escolas de quase todo mundo, mas viemos agora para a tecnologia, ele continuou ali, acabou ressurgindo. Nós vamos ter que lidar com essas tecnologias, e tem muitas tecnologias apresentando esses quadrinhos, né? Hoje os quadrinhos apresentados de maneira virtual, né? As web tiras, webséries, tem até um Netflix de quadrinhos, enfim, tem bastante coisa disponível aí para ser trabalhado, que vai, né, fazer parte dessa curadoria, mas nós vamos voltar para as escolas, e aí as escolas vão ter lá o recurso do quadrinho, né, de papel, enfim, das bibliotecas e tudo mais. E aí, para começar, eu indico aqui, para que os educadores leiam mais quadrinhos, que os educadores coloquem nas suas rotinas de leitura a leitura de quadrinhos também. A gente acaba entendendo que quadrinhos é algo de criança, isso foi, né, sustentado, mas só para indicar uma leitura, tem o Maus, que é um quadrinho que foi vencedor do prêmio Pulitzer. Ele é um quadrinho que apresenta uma história autobiográfica em que o autor conta a relação da família dele em um campo de concentração, né? Um momento como nós estamos vivendo aí, em que grupos neonazistas se apresentam sem o menor pudor, na verdade. Eu acho importante conhecer sobre esse tema, e é uma história em quadrinhos. Mas claro que é uma história em quadrinhos direcionada para um público adulto, né? Então, a minha segunda dica escolha bem o material que você vai usar também para o quadrinho, né? Fala dos filmes, e vários professores disseram aí a respeito que usam bastante filmes, né? E isso é quase que uma regra. Ninguém pega um filme inteiro que tem cenas inapropriadas e bota na sala de aula, e seja o que, né, Deus quiser. Ninguém faz isso. E obviamente que a gente não vai fazer isso com nenhum material, com nenhum aplicativo, com nenhum vídeo do YouTube, e também com nenhuma história em quadrinhos. Ler mais quadrinhos para ficar familiarizado com a linguagem e com vários temas que estão disponíveis a respeito, né, de vários assuntos, e escolher bem qual deles vai ser aplicado de acordo com cada conteúdo, né? A terceira dica é aproveitar a familiaridade que os estudantes têm com quadrinhos. Eles têm uma familiaridade muito maior do que a gente imagina, porque eles estão vendo os personagens de quadrinhos nos cinemas, na vida deles, no cotidiano. Hoje a gente vai no supermercado, tem quadrinho vendendo até papel higiênico, né? Parece exagero, mas não é exagero. Então, os personagens de quadrinhos fazem parte desse cotidiano, estão, né, no dia a dia dos estudantes, e quando você apresenta eles de maneira qualificada para algum assunto específico, isso vai logo ligar aí um botão, né, nesses estudantes, que vão fazer essa ligação com uma facilidade. A minha quarta dica é: apoie a criatividade dos estudantes em relação a esse tema. Às vezes a gente chega, né, com o produto pronto, com a ideia pronta para trabalhar em sala de aula, mas os estudantes que têm grande familiaridade, isso foi dito
para várias outras ferramentas que foram apresentadas, né? Porque nós, professores, que estamos, né, correndo aí para dar conta desse momento tão delicado, mas estamos dando conta, né? Aliás, parabéns a todos os professores, porque só dos professores estarem aqui, né, tentando encontrar caminhos diferentes para esse momento tão delicado, já mostra o comprometimento, né, de todo mundo que está aqui. Então, isso é muito legal, parabéns. Só o parênteses, né? Mas para dizer que nós estamos correndo, mas esses estudantes, eles têm talvez uma facilidade maior com esses assuntos. Isso também acontece com as histórias em quadrinhos em grande medida, né? Então, aproveitar a criatividade dos estudantes é muito importante. A quinta dica é investir na prática da ludicidade, nas práticas lúdicas. Por quê? Isso se adequa a todos os níveis da educação. A gente pensa que a ludicidade só serve para a educação infantil. Vamos falar lá com as crianças, elas vão brincar e daí está tudo certo. Mas não, dá para a gente adaptar práticas lúdicas em várias etapas de ensino, até no ensino superior, né? Só que, claro, a gente vai fazer isso de uma maneira específica, e aí as histórias em quadrinhos podem contribuir, porque o fato da leitura de quadrinhos facilitar, né, a leitura de temas às vezes mais controversos, mais complicados, eu posso ali lançar mão dessa leitura para facilitar o relacionamento com a temática, né? Então, coloco aí como as 5 dicas. E quero dizer assim, como eu estava dizendo a respeito da nossa volta, né, nós vamos voltar para as escolas. É importante que as escolas tenham quadrinhos à disposição dos estudantes e também à disposição dos professores, né? A montagem de uma biblioteca para que os professores possam ler, porque tem livros para os professores em todas as escolas, mas nem sempre tem quadrinhos para os professores, nessa pegada, como eu disse, de entender que quadrinho é para criança só e não para os professores, né? Mas é uma linguagem que contribui muito. Só para citar, tem uma pesquisa da professora Valéria Bari, que é da Federal de Sergipe, e a professora Valéria, ela apresenta a leitura de quadrinhos como uma leitura que beneficia todas as outras leituras. Isso quer dizer que a criança, então, que foi acostumada a ler quadrinhos e tem a convivência com a linguagem dos quadrinhos, tem mais facilidade para acessar todas as outras ferramentas tecnológicas que hoje estão sendo obrigadas a acessar. Porque a leitura dos quadrinhos contribui, né, nessa construção da leitura de mundo, da leitura de outras mídias, inclusive as tecnológicas, né? Eu continuo à disposição de vocês aqui, também estou no chat, já tinha falado aqui as redes sociais, né, no @eduquadrinhos, que tem lá também bastante material que pode ser aplicado aí, e eu agradeço muito a oportunidade, o convite. Felipe, Fernandas, valeu a Dream Shaper aí, estou à disposição para as próximas. Obrigado, professor Fábio, ótimo. Que legal, que legal. A gente teve vários alunos, 2 grupos, que desenvolveram quadrinhos para trabalhar a sustentabilidade nas suas escolas na Dream Shaper. Mas esse é um papo para outra hora, mas muito legal as suas dicas. Esse é muito importante mesmo, né? Eu vi até aqui o Bruno comentando que o quadrinho foi porta de entrada, né, para leitura. Eu me alfabetizei lendo quadrinhos da Mônica, né? Então, isso é muito rico. O pessoal aqui no chat chamou muita atenção, o pessoal dizendo aqui que vai pesquisar. Obrigado, professor Fábio. Agora vamos para as dicas do professor José. Vamos lá? Vamos lá. Então, já estou apaixonado pelo trabalho do Fábio. Com certeza vou seguir, Fábio, aí nas redes sociais. E, assim, depois do que já foi falado, das 5 dicas aí do Bruno, do Breno, acho que ficou até dar mais sugestões, ficou difícil. Mas então eu quero tentar focar, pautei minhas 5 dicas numa coisa mais técnica, coisas que eu testei e eu vi que deram certo na minha prática aí durante esse tempo de educação à distância. Então, assim, a primeira dica que eu queria falar sobre o que eu vi com os meus alunos, e até cheguei a conversar com alguns colegas, é que é muito importante que quando você for comunicar o que você vai fazer, sempre tenha uma comunicação, uma linguagem clara, uma coisa simples. Por mais que você vá usar diferentes recursos, você focar em uma coisa simples, uma forma simples de comunicar.
porque não adianta nada a gente usar um recurso sofisticado, né? Às vezes é uma coisa diferente, mas o aluno não entendeu como que faz, ou ele não entendeu o propósito. Então, isso é muito importante. A gente sempre tentar passar para o aluno, usar o recurso de uma forma clara, de uma forma simples, que ele consiga entender, que alcance o nosso público. Uma segunda dica, e essa é muito interessante, pelo menos foi para mim, é que você pautar as aulas num tempo que o aluno continue engajado. Então, você montar assim, eu vou usar um recurso, vou usar um vídeo. Quanto tempo de vídeo eu posso usar que essa faixa etária vai segurar? Ou um jogo. Então, o jogo ele vai trabalhar durante quanto tempo o aluno vai conseguir ficar ali, ele não vai cansar, né? Ou um projeto. De repente, a gente pensa num prazo para o aluno terminar, de repente, 15 minutos, ou para o outro dia. Todas essas coisas a gente tem que levar em conta. Eu, por exemplo, monto as minhas aulas sempre com pequenos períodos de, no máximo, 20 minutos, assim, cada momento. Então, eu faço assim, não, agora vocês vão assistir esse videozinho e fazer um exercício sobre isso, em 20 minutos. Aí depois a gente vai conversar sobre isso, vamos fazer um Kahoot, ou vamos fazer um Google Form, ou vamos fazer uma outra atividade. Tentar pensar dessa forma. Por exemplo, também montei um projeto com os meus alunos para eles fazerem, trabalhando com material concreto, reciclagem durante esse último mês, e eles montaram uma cidade com caixa de remédio, com caixa de papelão, foi muito legal, eles pintaram, foi uma diversão, assim, então assim, eu dei um mês para eles fazerem isso, e os alunos adoraram, porque todo o tempo livre que eles tinham, assim, durante as aulas, eles estavam utilizando para mandavam fotos. Essa é até parte do meu terceiro ponto, eu queria até falar sobre isso, que às vezes você pede fotos dos alunos para poder verificar o que o aluno está fazendo. Tem um aplicativo muito legal que eu peguei que chama Cam Scanner, que se você vai pedir foto de caderno, por exemplo, às vezes a foto fica muito escura ou meio embaçada. Então, se você usar esse aplicativo, ela já vai direto como PDF perfeito, assim, um negócio assim, maravilhoso. Para quem está fazendo a avaliação dessa forma, é uma excelente dica. Eu indico e acho muito bom, né? Além de você não ter a preocupação com a foto. Teve alguém até que falou também sobre o GeoGebra, acho que foi o Alexandre no chat. É engraçado até citar o GeoGebra, eu sou professor de matemática, né? Um dos meus professores na universidade é um dos desenvolvedores do GeoGebra. Então, assim, sempre que chega uma ferramenta nova do GeoGebra, eu tenho tempo para testar, antes de divulgar, é um negócio muito legal. Então, assim, existem muitos recursos que a gente pode usar. O interessante é você tentar buscar aquilo que se encaixe melhor com a sua disciplina e também com a realidade do seu aluno. Então, essa é a minha quarta dica. Né? Então, assim, a gente prestar atenção nas diferenças. Eu também, quando monto as minhas atividades, eu procuro colocar de uma forma diferenciada, isso é importante, porque eu tenho que pensar naquele aluno que consegue fazer rápido, que tem uma conexão de internet legal, mas tem aquele aluno que quer fazer também, mas ele não tem uma conexão boa, de repente ele não está com o computador ali na hora, ele está sem Wi-Fi, está sem luz, não sei, de repente uma outra coisa. Então, isso é importante. Quando pensar atividade, tentar pensar em atividades que ela consiga alcançar o aluno independentemente da realidade dele. De repente, um aluno que tem dislexia, um aluno que tem uma dificuldade maior de aprendizagem. Então, todos eles, ao mesmo tempo, você não pode deixar também de desafiar o aluno que está querendo fazer mais. Então, essas atividades, a gente pensar em atividades, recursos que ofereçam essas possibilidades. E a gente falou, assim, muitos deles oferecem isso para a gente. E a minha última dica é sobre a gente pensar também como a gente vai dar um feedback para o aluno. Então, assim, tudo isso que a gente está falando, a gente também tem que pensar como é que eu vou pegar o feedback do aluno, como que ele fez. Então, fazer uma avaliação, até porque nós, professores, a gente tem que avaliar um aluno no final do bimestre, dentro do período que seja, a gente tem que apresentar alguma coisa, falar para esse aluno, olha, acho que você pode melhorar aqui, pode melhorar ali, e às vezes é muito difícil a gente chegar nisso. Então,
procurar de alguma forma, numa plataforma como o Google Classroom ou como o Google Form. São formas simples, a gente vê o que o aluno está fazendo, pensar numa forma de trabalhar. O Google Classroom, na verdade, ele tem muito mais ferramentas do que só aquele superficial. Eu fiz um curso na Google que ele apresenta assim, várias coisas, que tem os rubrics e outras coisas, que a gente não precisa perder muito tempo. A partir do momento que você coloca a atividade lá, quando o aluno coloca, ele manda assim, uma foto ou alguma coisa, uma evidência do que ele fez, você já tem como deixar exatamente o que ele conseguiu atingir do objetivo ou por que não, ele não conseguiu. Então, essas coisas, tem muitas ferramentas, assim, tem muita coisa que a gente usa do Google que a gente só usa o superficial, e tem muita coisa que vale a pena fuçar. Então, assim, essa é a última coisa, assim, gente, continua fuçando, continua procurando, porque com certeza alguma coisa vai se adaptar ao que você precisa, tá bom? E também estou aí, estou à disposição, e o que precisar, vou estar aí no chat. Obrigado, José. Muito legal as suas dicas. Aqui o Edmar perguntou no chat se vai ficar gravado. Vai, Edmar, vocês vão receber o link dessa gravação, desse episódio e dos anteriores, tá? No e-mail. Isso vai estar lá no canal da Dream Shaper no YouTube também, tá? Então, fica ligado que a gente vai ter esse episódio já no YouTube, né? A Patrícia comentou aqui que ela está aprendendo muito, né? Está agradecendo aqui os convidados, diz que está até com um caderninho anotando aqui as dicas, as ideias, as discussões, muito legal saber que a gente está conseguindo contribuir desta forma. Agora o Rubens já apareceu aqui na minha tela, vamos às 5 dicas dele. Felipe, eu sou aquele aluno do final, sempre fui aquele aluno do final da chamada, né? Então não tenho muito a acrescentar, né? Vou alinhar a vara aí o que já foi dito pelos colegas, né? Mas o aluno de final de chamada sempre já foi dito, então ele não sabe às vezes o que ele vai, né? Falar, e agora, né? O que tem de novo para apresentar, né? Mas eu vou só reforçar alguns pontos, né? O primeiro ponto deles é que nós devemos ter todo o cuidado na hora de fazer curadoria de conteúdos, né? De fontes, de processos. Porque tem que alinhar também, gente, ao modelo pedagógico da instituição. Não adianta só você achar uma coisa fantástica e aquilo, por exemplo, provar que a Terra é quadrada, né? E a sua escola acredita que a Terra é triangular, né? Então isso é complicado. Então tem que fazer essa curadoria bem feita. Realizar uma pesquisa séria e escolher os materiais mais adequados ao seu público, né? E complementar com uma educação à distância. O que é isso? Eu acho que o José Passo falou, outro professor, o Breno também falou. Não fica somente na aula remota, né? Põe o aluno também para pesquisar, né? A ideia da metodologia ativa, né? Ele buscar desenvolver o próprio conteúdo. Nesse momento agora, a gente está sendo muito mais facilitador do que professor no conceito antigo, né? Então, a gente tem que tentar identificar aí os recursos tecnológicos adaptados tanto a nossos professores quanto aos nossos alunos, né? O pessoal falando das dificuldades de acesso, na nossa faculdade também não é muito diferente, né? Acho que o WhatsApp é o mais democrático, né? Porque muitas operadoras não cobram tarifas sobre isso. Mas a maioria de ferramentas, às vezes, tem alunos que mandam, professor, você vai gravar, porque depois, quando eu chegar perto de um Wi-Fi, que eu vou ver. Então, você tem que ter isso também, tá? E existem inúmeras soluções gratuitas para a gente enriquecer as nossas aulas. E o interessante é que até o Google mesmo, ele abriu o Google Meets, né? A gente fala muito do Google, mas antes o Google Meets era especificamente para quem tinha comprado a plataforma do Classroom, né? Hoje já está aberta, minha conta pessoal lá, ela está aberta, posso utilizar o Google Meets, né? Temos aí o Skype, o WhatsApp teve a melhoria agora também de você poder fazer salas, né? Eu não vi ninguém citando, mas o Telegram também tem algumas ferramentas bem interessantes. Você pode fazer quiz, pode fazer pesquisas pelo Telegram, né? Outra coisa interessante, eu já falei do quiz, né, como ferramenta, mas tem uma que eu vou até copiar, que é o PET,
que é para fazer as aulas virtuais, as aulas de laboratório, que é a nossa dificuldade, as aulas práticas, né? Então, vou até jogar lá no chat o nome, tá? Que é a da Universidade de Colorado, mas tem uma curadoria de um brasileiro em cima do material, tá? Então, tem muita coisa já traduzida, feita, e é bem legal. Tem desde práticas de biologia até práticas de física, de engenharia, uma coisa bem interessante, assim, dá para aprender e fazer bastante, né? E o Khan Academy é gratuito, e é legal que esses sites eles têm uma questão de doação, né? Então, se você pode contribuir, se acreditar naquele projeto. Inclusive, tem, na Khan Academy, você tem uma preparação para desenvolver dentro da metodologia deles, né? Então, tem a aula de vídeo, tem os conteúdos, que você pode usar os textos, e uma série de coisas. E o próprio Google tem uma formação, né? A gente está falando do Google, tem o Google Ateliê Digital, né? Que ele disponibiliza cursos gratuitos aí, disponíveis para você aprender a dar uma aula remota, a usar o Forms, que nós estamos falando muito, né? Para questão de provas, né? E uma série de coisas. Então, eu fiquei por último aí como o último da chamada, mas eu queria falar mais nesse aspecto, né? De amarrar o conteúdo. E está surgindo essa profissão, não é nova, como a própria professora Daiane comentou, né? De curador, mas o curador digital, sim. Porque a gente tem milhões de informações, assim, é bombardeado. Então, cabe a nós o quê? Fazer um filtro e mostrar para o aluno as possibilidades e deixar ele trazer coisas novas também. Eu sou muito adepto ao uso de filmes e séries, né? Eu gosto da contextualização, né? A gente estava discutindo lá na frente a questão da aprendizagem significativa. Eu acho que quando você contextualiza, coloca o aluno dentro da série, do filme ali, ele se empolga com a coisa, né? E aí o Netflix ajuda nisso, a Globo.com abriu também a plataforma deles, então nós estamos aí nesse mundo aí. Então essas 5 dicas que eu teria que dar, agradecer novamente, né? Acho que a discussão foi de alto nível aí, né? Para a educação infantil, infelizmente não tem nada, então é um desafio maior ainda, né? Eu tenho sobrinho, então eu fico vendo minha irmã passar aperto lá com ele, o que fazer com ele, né? Mas a ideia é um pouco que eu tenho que passar, é isso aí para vocês, né? Para ter uma ideia de como funciona. Obrigado, professor Rubens. Acho que esse aluno aqui que está no final da chamada foi super aplicado, trouxe questões novas, dicas novas, né? Muito obrigado por ter participado aqui da nossa live de hoje. E para a gente ir fechando aqui o nosso momento, queria chamar a nossa especialista convidada para dar as 5 dicas dela. Daiana, vamos às suas 5 dicas. Certo, pessoal. Então, as minhas 5 dicas, né, elas estão muito mais voltadas para o docente, né, e com o objetivo de quase que dar um passo a passo mesmo, né, porque considerando tudo que a gente conversou, né, a gente percebe, a gente tem muitas, né, ferramentas disponíveis, a gente tem um oceano aí digital de informação, né? Mas e agora? O que eu faço com tudo isso, né? Então, as minhas dicas são muito voltadas para ajudar num passo a passo do que o curador precisa se atentar no momento de estar à frente de todas essas opções, né? Então, eu sempre digo que o curador ele tem que caminhar junto com 4 verbos, né? Lá da taxonomia de Bloom mesmo, verbos mensuráveis, né? Que é o selecionar, o contextualizar, o instrumentalizar e o avaliar. Tá? Eles estão totalmente conectados com 4 dimensões, né, que compõem a curadoria, que é a própria curadoria, que é a dimensão pedagógica, a dimensão tecnológica e a dimensão da qualidade. Então, a primeira dica é essa, né, carregar o seu trabalho junto com esses 4 verbos, né, eles vão te ajudar a seguir, né, a seleção do conteúdo de maneira mais segura. Então, a nível da dimensão da curadoria, que é a minha dica 2, é quando eu seleciono esse conteúdo, o que eu preciso me atentar é a autoria desse conteúdo, né? Esse conteúdo, ele tem direitos autorais, ele foi construído, ele está em portais reconhecidos já, né? Portais científicos, portais de empresas que cuidam, né, dessa questão
de direitos autorais e respeitam a autoria, né, de profissionais que se dedicam a essa escrita. Então, dentro, né, da seleção, esse é um ponto muito importante, né? Além de ter todo um cuidado com a gestão do conhecimento. O que é a gestão do conhecimento? É eu revisar esse conteúdo e ter certeza que ele está atualizado e que ele está em portais que atualizam ele, né? As informações, os conteúdos, nós sabemos que hoje mudam muito rapidamente. Então, eu, professor, curador, eu tenho que estar atento do conteúdo que eu selecionar estar realmente atualizado, né? E contextualizado, então, para a realidade com a qual eu vou trabalhar. A terceira dica, então, ela permeia a dimensão pedagógica, que daí trata muito do que nós já conversamos, que é esse conteúdo, ele foi construído, né? Ele foi concebido com base em objetivos e competências de aprendizagem. Então, eles estão adequados ao perfil do meu aluno, eles se encaixam na minha trilha de aprendizagem, né? Eles estão apropriados à minha proposta pedagógica, né? O professor Rubens trouxe isso também. Então, essa avaliação, ela é importante, né? A gente tem as bibliotecas virtuais, que também estão aí disponíveis, né? São catálogos chancelados, né? Com autores renomados, mas quando eu olho para aquele oceano de opções de obras, né? O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar quais são os meus objetivos, né? E que competências de aprendizagem eu desejo desenvolver, né? Ou proporcionar para os meus alunos. Então, mapear isso, né? É super importante, né? Essa contextualização para que a curadoria seja assertiva nesse sentido. Quarta dica, dimensão tecnológica. Então, ok, eu tenho certeza que o conteúdo, né, tem chancela, tem direitos autorais, está alinhado ao perfil do meu aluno, mas ele é funcional para minha oferta dentro do meu ambiente virtual de aprendizagem para o meu aluno, né? A minha instituição, a minha escola, ela tem um portal que vai rodar esse conteúdo, que o aluno vai conseguir visualizar nos dispositivos móveis. Então, essa dimensão tecnológica, ela se preocupa com isso, né? Com eu verificar se o conteúdo que eu selecionei, seja vídeo, seja podcast, seja um game, se ele vai rodar, se ele vai funcionar na plataforma que eu vou oferecer, então, para os meus alunos. E quinta dica e última dica, então, é a dimensão da qualidade, né? Ela nada mais é que é o checklist, a revisão de todas as dimensões anteriores, né? E que cada professor, cada curador pode montar seu próprio checklist, né? Considerando as outras dicas, as outras dimensões. E claro, né? Observando, né, o que funciona melhor, né, para que com os seus alunos, né, que daí é um pouco dessa validação da curadoria versus performance, né, versus resultados de aprendizagem. Então, a partir disso, dessa dimensão, eu consigo ir me reciclando e melhorando as minhas práticas, né, mas com esses 4 principais cuidados, né? E que estão baseados, então, nessas 4 dimensões que eu compartilhei com vocês. É Ótimo, isso, Felipe. Daiana. Muito obrigada Obrigado de novo. pela participação, parabéns pela pesquisa, super atual, né, nesse momento. Vale a pena que os convidados estarem atentos a essa pesquisa, buscarem depois, que com certeza vai contribuir muito com essa nossa fala. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, né, sobre a curadoria, essas ferramentas e plataformas e recursos gratuitos que a gente tem à nossa disposição, que a gente pode utilizar para potencializar aquele planejamento que temos de trabalho com os nossos alunos. Queria agradecer a todo mundo aqui que participou, queria agradecer também ao nosso patrocínio Blackboard, que é essa plataforma que a gente está utilizando, ao apoio da ABED,
também têm sido nossas parceiras desde o início aqui. Muito obrigado a todos. E contamos com a participação de todos vocês na próxima semana, terça-feira, de novo, às 15 horas, estaremos aqui para a gente debater como selecionar e aplicar metodologias ativas remotamente. A gente tem discutido, né, essa questão da metodologia ativa tem estado muito presente nessa nossa websérie, né, muita gente comentando, a gente tem visto que isso está sendo cada vez mais falado, né, mas como é que a gente pode aplicar isso estando remotamente? Né? Então a gente vai trazer especialistas, convidados para a gente debater exatamente isso. Não percam na próxima semana essa nossa discussão. Tá? Então lembrando que esse episódio, assim como os demais, estão gravados, estarão lá no nosso canal do YouTube, Dream Shaper. Então sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e estamos lá também no YouTube, certo? Então teremos sim, Simone, certificado ao final dessa nossa websérie, dos 6 episódios que a gente vai executar. Então tem mais esse mês todo de websérie, de episódios aqui, para a gente ir debatendo esses temas tão importantes. Ok? Obrigado, gente. Obrigado pela participação de todos vocês e nos vemos na próxima terça-feira. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.